Olá, boa tarde para você que a partir de agora acompanha com a gente mais uma edição do Painel Regional. Você sabe, sempre juntos, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, estamos ao vivo com você. E à noite, às 20 horas, você acompanha também com a gente, 8 da noite, portanto, uma reprise do Painel Regional também de segunda a sexta. O programa também tem a sua audiência, a sua participação, estamos juntos, né? Aos finais de semana, aos sábados, 3 da tarde e aos domingos, uma nova edição às 5 da tarde. Sempre as personalidades da região, personalidades do Brasil que passam aqui pelas bancadas, discutem, debatem junto com você os assuntos importantes do dia a dia aqui da região metropolitana e, claro, os temas que fazem a pauta nacional também. Lembrando o telefone, sempre à sua disposição, 30 14 52 81. Ligue para cá, participe conosco, envie a sua pergunta, o seu comentário. Opine a respeito dos temas que a gente coloca em discussão, que a gente coloca em debate ao longo do programa. facebook.com/Painel Regional TV, nosso espaço sempre importante pelas redes sociais, para você enviar a sua mensagem para a gente. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha a gente em tempo real. E o programa, depois de encerrado, vai para o YouTube para você rever como achar mais interessante os momentos mais pertinentes para você, não é? Ou o programa por inteiro, né? Já vou anunciando aqui a bancada, apresentando a bancada aqui à minha esquerda, não é? O Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista e comentarista habitual do programa conosco, e ao lado do Heraldo, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha, que é do PMDB aqui de Santos. E aqui à minha direita, com satisfação, voltando aqui das merecidas férias, Vicente Cassione, advogado, articulista, mais uma vez participando e abrilhantando aqui o painel regional. A gente, na abertura, sempre destaca aqui os nossos parceiros, jornais que fazem parceria aqui do dia a dia com o painel regional, como é o caso do DL, né, o Diário do Litoral, apontando aqui, ou mostrando, demonstrando, anunciando aqui na capa, a manchete pesquisa aponta a redução do bem-estar na Baixada. Essa é a manchete, a capa do DL, o Heraldo recebe, repassa ao vereador Banha aqui, o Cassione também, por favor, recebe aqui uma edição do DL, o Diário do Litoral, e a gente destaca o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação, né? E circula em mais de 250 cidades por todo o estado de São Paulo. Está aqui a manchete do Gazeta, isso, governo não descarta multa para quem não economizar água. Evidentemente que refere-se ao governo do estado. O governador disse que a possibilidade de multar os usuários que usam água de forma excessiva continua em estudo e, portanto, vivemos o problema da seca aqui no estado. Heraldo, por favor, recebe aqui, repassa ao Banha. Cassione recebe também, por favor, o Gazeta de São Paulo, edição desta quarta-feira. E a gente já emenda, cumprimentando e apresentando e agradecendo as participações aqui dos nossos convidados, pessoal que vai fazer o programa comigo nesta edição. Heraldo, tudo bem? Prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bom, Boturão? Eu que agradeço o convite de estar mais uma vez aqui nesta bancada de notáveis, cumprimentar o professor Cassione, o nosso vereador, representante da comunidade, Antônio Carlos Banha Joaquim, e a nossa noticiarista Ione, que aparecerá na tela dentro de instantes, tá certo? Vereador Banha do PMDB de Santos, mais uma vez conosco. Tudo bem, Banha? Prazer recebê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, nossos telespectadores do painel regional. Boa tarde, sempre especial, nosso querido o jornalista Heraldo José dos Santos. E com uma saudade muito grande daquela discussão calorosa, efusiva, mas sempre primando dos preceitos da razão, da moral, da verdade. É uma honra, mais uma vez, fazer um programa ao lado do nosso querido Vicente Cassione, e a você, Boturão, e a nossa Ione Furukawa. Muito bem. Vicente Cassione, prazer revê-lo aí depois de uma ausência sentida aqui por nós e pelos nossos amigos telespectadores. Tudo bem, Cassione? Bem, obrigado. Boa tarde, Boturão. É um prazer voltar. Agradeço, como sempre, as referências elogiosas do Banha e do Heraldo. Cumprimento a todos, inclusive a Ione, que ainda não apareceu, mas está aqui ao meu lado, e aos caríssimos telespectadores. É porque cria-se sempre a expectativa, né, do traje que a Ione estará, o cabelo que ela estará usando, essa coisa toda, né? Ione Furukawa, jornalista antenada aí com a sua participação, né? Seja pelo telefone 30 14 52 81, seja pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, e apresentando aí sempre para você
os VTs, enfim, as matérias que a gente tem para colocar em debate, em destaque no programa. Tudo bem, Ione? Boa tarde. Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados. Boa tarde especial para você de casa que está nos acompanhando. Eu já estou aqui logada no nosso Facebook para você que quiser interagir, mandar perguntas, sugestões, opiniões para a gente sobre os temas debatidos hoje na bancada. E também uma matéria, né? A nossa repórter Jéssica Alves foi até o Fórum de Santos, conversou com o Dr. Castelo sobre a Central de Penas e Medidas Alternativas. Chamou a matéria? Ainda não. Ah, não, tá certo. Então essa matéria que a gente vai veicular, porque se discute muito, se debate muito, não é? A situação complicada, complexa do sistema carcerário no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, as penas que poderiam ser alternativas ou não, né? Para que se façam aí algumas alterações, algumas mudanças para melhor, né? Nessa questão que envolve aí o sistema carcerário brasileiro. É mais ou menos por aí e a matéria está pronta, né, Ione? Está prontinha. A gente pode debater, é uma matéria interessante para se discutir aqui com o Cassione, com o Banha e com o Heraldo na sequência. Pois não, Ione? O doutor Castelo conversou com a nossa repórter Jéssica Alves na semana passada sobre a Central de Penas e Medidas Alternativas que são impostas não só aqui na cidade, mas como na região e no mundo todo. Vamos lá. Os convidados de hoje, aconteceu há pouco um importante encontro no Tribunal do Júri, aqui no Fórum de Santos. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar um pouco com o Dr. Castelo, que é juiz do direito do setor de apoio às execuções criminais de Santos, né? Sobre o que significa essa central de penas e medidas alternativas? Nessa central onde todos os réus que tiveram a pena substituída por serviços à comunidade se reúne para receber a orientação local de trabalho e que fiscaliza esse trabalho que é prestado por eles. E hoje foi um momento importante, teve alguns depoimentos bem emocionantes. Nós ouvimos parceiros que estavam bastante felizes e que conseguiram muito sucesso recuperando alguns jovens de novo para a sociedade e que mesmo depois da pena cumprida continuam na entidade prestando serviços gratuitamente, mostrando com isso que estão reintegrados ou se reintegrando mesmo na sociedade. Que tipo de delito que se encaixa nessas penas alternativas? Todos os delitos cujas penas não sejam altas e que não haja nenhum impedimento legal. Bem, o sistema carcerário está completamente, para não dizer falido, ou será que pode-se dizer falido, né, Heraldo? Pode-se dizer falido, né? É uma situação bastante complexa. A polícia às vezes reclama que prende o bandido, daqui a pouco o bandido está solto de novo. Outros dizem que os casos se arrastam, gente que cumpre pena em excesso. Enfim, é uma situação extremamente problemática e surge aí essa central de penas e medidas alternativas. Cassione, Ibanha e Heraldo. O tema é complexo, mas é polêmico e é interessante e de difícil solução, não, Cassione? O sistema carcerário falido, você disse essa expressão, é pleonasmo. O sistema carcerário é sinônimo de falência. O sistema carcerário funciona a partir de um determinado ponto de tolerância que a criminalidade tem em qualquer sociedade. Não existe uma sociedade sem crime. Mas quando a sociedade passa a ter uma quantidade de crimes e de criminosos absolutamente desproporcional, crescente, progressiva, essa quantidade, a sociedade adoeceu. A sociedade está com uma espécie de metástase que tem como câncer principal, original, a falência da própria sociedade. A sociedade falindo gera tumores colaterais. Um desses tumores colaterais é o ato antissocial. O ato antissocial em si, que não chega a ser crime. E o ato social, quando cresce e fica mais intolerável, é quando ele atinge o nível da criminalidade. E, portanto, esta criminalidade que gera presídios
insuficientes para abrigar os seus hóspedes. Essa criminalidade que obriga à construção de jaulas onde se enfiam feras, porque é assim que o sistema vê os criminosos. Os criminosos que vêm de uma sociedade falida, doente, eles são absolutamente ferozes, como regra. Por isso que vão para dentro das jaulas. E dentro das jaulas ficam até o momento de sair. E quando saem, evidentemente, saem mais enfurecidos do que entraram. Esta é a regra em qualquer país do mundo em que não se tenha uma medida mínima preventiva para evitar que as pessoas virem feras, para evitar que as pessoas vão para os presídios e se entraram sem ser feras, lá se transformem em feras e saiam piores do que entraram. Então, todas as medidas que se propõem no papel para resolver o problema da criminalidade só estão no papel. Na prática, dificilmente você tem alguma providência. Desde a criança que nasce vai virar criminosa, até o criminoso que nasce para o crime e vai crescer e se aprimorar no crime. E depois disso, até aquele criminoso que saindo, ou porque a porta abriu, ou porque ele fugiu, vai ser pior ainda do que quando entrou. Significa o seguinte, tem um americano que escreveu uma obra clássica na década de 60, e que era Thomas Locke, e ele dizia o seguinte: prisão não cura, corrompe. É uma verdade na prática, porque a prisão poderia, sim, servir para melhorar o indivíduo. A prisão deveria servir para melhorar o indivíduo, e é para isso que ela serve. A prisão não serve para trancar alguém lá dentro e isolar alguém da sociedade, porque tem um momento que esse sujeito vai sair. Então a prisão tinha que ter medidas de terapia, medidas educativas, medidas de trabalho, medidas de ensino, laborterapia, que a gente chama. Quando o prisioneiro ele se sente útil, produtivo e até remunerado por um trabalho que faça, quando tem lá, você veja o exemplo, basta entrar lá dentro, o pastor, e fazer uma pregação, que você já tem uma recuperação de uma porção deles. Então, essa desatenção de tranca a cela e deixa lá até a hora de sair, leva ao que está levando. Eu espero que essas medidas, que são muito pequenas, que são poucas, que o Castelo acabou de ilustrar, sejam suficientes para servir de exemplo para que outras medidas venham a ser tomadas. Eu não confio absolutamente na pena privativa de liberdade como uma medida terapêutica, educativa, regeneradora e construtiva. Eu conheço isso há 50 anos. Só de Santos, para terminar, quando havia só uma prisão pequena, no 5º andar do Palácio da Polícia, na Avenida São Francisco. Vejam o que aconteceu com a criminalidade e com o sistema de lá para cá. Nós tínhamos na Baixada toda uma única prisão que ficava no 5º andar do Palácio da Polícia, na Avenida São Francisco. Hoje nós temos prisões pululando em toda parte e quantas mais forem feitas, mais serão superlotadas e insuficientes. Muito bem. Banha e Heraldo, fiquem à vontade também para debater o tema. A gente discute muito a questão da segurança pública e a questão carcerária por consequência. Vereador. Cassione falou com muita propriedade e essa grita do Dr. Castelo, quando ele faz uma reunião e chama todos os segmentos de uma sociedade constituída, onde chama o poder executivo da cidade, poder legislativo, o judiciário, porque instrumentos existem. E os instrumentos foram criados, principalmente com relação às tão famigeradas penas socioeducativas e alternativas. Eu mesmo, doutor Vicente Cassione, num pedido na época do doutor Paulo Mandadori Florense, aperfeiçoei uma legislação que o Executivo garantisse no mínimo 20 a 30 vagas, lá naquele período, nos idos de 2000, garantisse vaga para os menores em situação de vulnerabilidade e os menores infratores. Porque nós já
já estávamos caminhando com relação ao que diz, ao que está nas prerrogativas, ou que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que essas penas sejam reais e não fictícias. Aí garantimos essas leis. O prefeito, então, depois o Beto Mansur e depois o prefeito Papa, garantiram em algumas autarquias esse serviço, que depois passaram a ser corroborados com essas penas que são dadas a quem é infrator de trânsito, essas penas que pegam com porte de maconha, ou apenas de menor poderio ofensivo ou de menor, onde são tratadas aí de uma maneira socioeducativa. E foi feito. Só que as pessoas chegando lá, essa é a grita, doutor Cassione, se coloca a pessoa para trabalhar ou no Jardim da Praia, ou ajudando na CSTC, pintando lá os nossos bondes, ou auxiliando na manutenção das escadarias do Paço, mas quem tem que dar a orientação e fiscalizar não tem a paciência necessária. Ele fala assim, eu tenho o dia a dia aqui, eu não vou ver se o cidadão que está cumprindo essa pena alternativa, se ele chegou 8 horas, ele não é meu filho. Eu não quero saber se ele vai chegar às 8 e sair meio-dia. Ele não está recebendo, não está recebendo. É que as coisas, infelizmente, doutor Cassiano, não são feitas com a seriedade devida. Se o juiz determinou que se cumpre essa pena tem que ser cumprida para a sociedade. Ele não está cumprindo pena para mim. Ele não está cumprindo pena para o Cassione. Ele não está cumprindo pena para o prefeito, nem para fazer o serviço. Ele está se educando, se ressocializando. E essas figuras, com cargos de chefia, exponentes da própria prefeitura, que deveriam estar lá controlando, ter uma assistência social, porque é filho da terra, se não está cumprindo ou mora na região, tem que prestar o serviço, tem que ter a paciência necessária, a tolerância, tem que dar o encaminhamento. Lógico, ali não vai ser uma escola da penitenciária que vai dar a alternativa necessária, mas se tem lá as vagas que são preenchidas e que precisa ser feito, qualquer que seja a atividade, para que esse cidadão cumpra junto à sociedade, precisa ser cumprida e muito bem cumprida. É o que está faltando. E o doutor disse, olha, encaminhei 3, 4, 5 casos à prefeitura, mas não consegue cumprir a pena, porque o cidadão no meio fala assim, eu não vou lá, eles não me dão serviço. Eu não vou lá porque me alijaram no local, eu não quero vaer, eu também não quero pintar. Então, o que é que você quer fazer? O que é que você vai dispor a fazer essas obrigações que você tem com a sociedade? Então, está faltando esse controle, está faltando quem cobre, quem fiscalize. Não adianta você fazer a lei que você quiser fazer. Está aí o legislador Vicente Cassione, sabe muito bem o que a gente está falando, a gente pode fazer a melhor lei do mundo. Se não tiver a fiscalização, se não tiver o acompanhamento e tiver a boa vontade de quem tem que fazer cumprir essa lei, não vai chegar em lugar nenhum. Muito bem. Heraldo, para fechar esse tema aí, com relação ao modelo carcerária aí que nós estamos discutindo. O modelo do sistema carcerário, sistema penitenciário, está falido há muito tempo, evidentemente. Ele não cumpre sua finalidade básica, que é o quê? É a pena. A pena é para punir, né, e, ao mesmo tempo, ressocializar o cidadão. Nenhuma dessas medidas são cumpridas no nosso atual sistema carcerário. Outro ponto que eu acho importante, a lei das cautelares, que obriga o juiz a sentenciar aquele réu, a prestação de serviços à comunidade, outros tipos de pena, que não restritiva de direito, também não vem sendo cumprido pelo judiciário. Quer dizer, nós temos a mania de encarcerar. Foi preso, processa-se e manda-se para a cadeia. Não se cumpre nem mesmo a lei de execução penal, que é separar aquele condenado que vai para a cadeia, tirá-lo, por exemplo, o que está hoje condenado, primário, não teve nenhuma passagem anterior, mistura-se lá com aquele que já está há anos na cadeia, já é um delinquente de alta periculosidade. Então, eu acho que esse trabalho não é só do judiciário, o vereador Banhar disse muito bem, a sociedade, as demais entidades, o legislativo, o executivo tem que se irmanar nisso, porque do contrário nós vamos ter aí sempre falando-se em criar penitenciárias, quando se parte para isso é a falência total, como bem explicou
o professor Cassione, da sociedade. Eu queria só acrescentar o seguinte, uma palavra que todo mundo usa e não pode ser usada. Ressocialização do preso. Que ressocialização? Você só ressocializa quem era socializado. A maioria dos presos nunca foi socializada. Tem que tirar o ré da frente. Tira o ré, tem que tentar socializar, primeiro. Segundo, o número de presídios aumenta na proporção inversamente proporcional ao número de escolas. Quanto maior o número de escolas e de famílias estruturadas, menor o número de presídios. Quanto maior o número de lacunas, de faltas de escolas, e quanto maior o número de famílias desestruturadas, maior o número de presídios. Portanto, não adianta você querer resolver o sintoma. Não adianta querer cuidar da doença incurável depois que o indivíduo já está na fase terminal. Você tem que prevenir a doença. Depois que pegou, o caminho é UTI e cemitério, na fase terminal. E o que nós temos na sociedade é isso hoje. É uma sociedade doente, uma sociedade absolutamente desestruturada. Não vamos ficar falando nisso aqui, porque dá 2 horas de falatório sobre todas as provas indiscutíveis de que nós vivemos uma sociedade doente. Para onde você olhar, tem uma anomalia. Não saiu agora a notícia de que aumentou o número de HIV, de infectados, brutalmente? Já aumentando. São Muito 5 bem. casos por semana em Santos, por Com exemplo. pessoas esclarecidas. Muito bem. Só que as notícias politicamente corretas, e eu não sou nem politicamente correto e nunca serei, dizem tudo assim nas entrelinhas. Só que o Jornal da Band disse claramente o seguinte: o crescimento do contágio por vírus HIV decorre do aumento brutal das relações de homem com homem. Homossexuais. Tá certo? Eu não tenho... Isso volto foi a dizer. dito aqui, só para a gente não perder o embalo, pelo doutor Marcos Caseiro, na última quinta-feira. Claro. Ione lembra bem, não é, Ione? Mas isso não é dito todo dia, na Folha de São Paulo, nos jornais de televisão. Por quê? Porque todo mundo só fica falando a favor do casamento gay, do isso, aquilo. Né? Tudo bem, vamos cuidar disso. Mas não vamos dizer que isto não leva a determinadas consequências que têm que ser vistas e examinadas pela sociedade. Não vamos tornar absolutamente apoteótico, não é, um fato que está gerando esse tipo de contaminação crescente. Pode não ser simpático o que eu estou falando, não tenho absolutamente nenhuma restrição a que cada um tenha a sua escolha sexual, absolutamente direito sagrado de cada um. O que não pode é ficar batendo todo dia na mesma tecla, o noticiário, dando a entender que isto é que tem que ser e que o resto não tem que ser. É isso que não dá para a gente aceitar. Vamos cuidar de cada coisa com a dose certa do remédio. Boturão, aproveitar que a cabeça do professor está com aquelas imagens bucólicas, aquelas cenas maravilhosas, da onde ele passou merecidamente as suas férias. Em Paris. Foi ver coisas belas pelo mundo, contemplar esse mundo maravilhoso. Rio Sena. Mas eu quero apimentar um pouco mais esse debate. Quando a gente fala em sistema penitenciário brasileiro, se fala na falência do Estado, se fala na falta de competência da gerência. Cabeça vazia, oficina do diabo, não tem jeito. O cidadão fica lá o dia todo sem fazer nada. Ele vai fazer o quê? Vai pensar uma forma de sair daquela condição. Sem higiene inadequada, aquartelado, um amontoado onde tem 6. Onde caberiam 6. Onde caberiam 6 tem 200. E o cara tem que fazer rodízio para dormir. Não, mas é preso. Não. Ele é preso, mas você tem que tirar ele da condição de um preso para que ele aprenda caminhos da virtude, dos bons costumes, dos bons hábitos. E não ficar ali, se ele entrou ruim, ele vai sair pior. E aí o que a gente fala, Cassione, nessa tecla, eu estava ouvindo ontem, a discussão, o senhor já participou de várias discussões, quando se fala do Código Penal, quando se fala da questão das execuções penais, um debate extraordinário, onde se fala que se produz muito criminoso, se produz muitos infratores, muitos ilícitos, e que algumas situações onde o roubo
não é feito com violência ou praticado com arma de fogo, o cidadão tem direito a ser preso e cumpre um sexto, depois ele vai para aquele regime semiaberto. Agora, como o regime semiaberto não tem tantas vagas assim, eles querem colocar e estampar dentro da legislação a famosa pena domiciliar. Por quê? Porque o Estado sucumbiu, o Estado não tem mais o regime semiaberto. Mas nunca teve espaço para o regime semiaberto. É isso que eu quero falar. A questão, existe essa pena domiciliar ou foi criada porque a falência do Estado... Deixa eu sair para o intervalo, aconteceu? estouramos aqui já o primeiro bloco. O Cassione comenta, então, a gente segue dessa questão da pena domiciliar, do regime semiaberto. Na sequência, falei que era polêmico, né, no começo, né? Nós vamos em cima, voltamos já já. Estamos de volta no segundo bloco aqui do painel regional, né? Você acompanhando com a gente desde o primeiro bloco, matéria importante, interessante e polêmica, né? Sobre o sistema carcerário no estado de São Paulo, em todo o país, aqui com a bancada à minha esquerda, né? Com o Heraldo José, o vereador Banha do PMDB aqui de Santos, e aqui à direita o nosso Vicente Cassione, advogado e articulista, conosco em mais esta edição. O telefone segue aberto, muitas perguntas chegando, a Ione já me informa aqui, pelo 3014-5281 e pelo facebook.com/painel regional TV, as opiniões, participações e questionamentos dos telespectadores. O Banha levantou para o Cassione e o Heraldo comentarem também a questão da pena domiciliar, Cassione. É uma saída, não Antigamente, é? no Código Penal, há 50 anos, quando o Código nasceu em 41, você tinha a chamada Casa de Custódia e Tratamento. Para dar um exemplo. Então, o preso teria que ficar internado na Casa de Custódia e Tratamento. Nunca houve Casa de Custódia e Tratamento, então nunca se pôde cumprir a lei. Quando você não tem o lugar para onde o preso tem que ir, você tem que arranjar uma saída. Por quê? Porque se a lei diz que ele tem o direito, no semiaberto, de ficar na casa do albergado, e se a casa do albergado não existe, o preso não pode ser obrigado a ficar na prisão. Porque o direito dele não é mais ficar na prisão, mas na casa do albergado. Como não há casa do albergado, o preso diz assim: vocês não me dão a casa do albergado para eu ficar, na cadeia eu não vou ficar mais, porque eu já cumpri a minha parte que eu tinha de ficar na cadeia. Qual é a solução? A solução é o desvio, é o atalho. Então fica em casa. Ficar em casa significa que ele não pode sair de casa. O que também não deixa de ser desconfortável. Se você ficar uma semana de cama com gripe, você não vê a hora de ficar bom e sair de casa, porque você quer ir para a rua. Então, é claro que é uma restrição. Só que a gente precisa acabar com a ideia de que pena é cadeia. Todo mundo fala, tem que ir para a cadeia. Não vai para a cadeia nada. Até 4 anos de prisão, ninguém vai para a cadeia. Qualquer pena até 4 anos, é a maioria das penas, furto é menos de 4, estelionato é menos de 4, lesão corporal é menos de 4. Então ninguém vai para a cadeia com pena inferior a 4 anos. Por quê? Porque a lei brasileira criou isso. 6 anos é a pena do homicídio. 6 anos. Pois até 4 anos ninguém vai para a cadeia. Muito bem. Então, o que tem que fazer? Você tem que criar uma forma de penalização diferente. Outro dia, não sei em que país foi, mas eu acho que foi na própria França, um sujeito teve que cumprir 15 dias de prisão. Ah, não. Foi o jogador de futebol Brandão, que deu uma cabeçada no Thiago Costa, e o juiz que viu que ele tinha lesionado com uma cabeçada o Thiago Costa, impôs a ele 1 mês de prisão e afastamento dos estádios do jogador por 6 meses. Isso é pena. Você ficar 1 mês na cadeia é muito mais verdadeiro do que você ser condenado a 3 anos e não ficar 1 dia na cadeia. Porque no Brasil é assim, o réu foi condenado a 3 anos de prisão. Não tem cadeia. Regime aberto. Portanto, o que adianta você por 3 anos? Nos Estados Unidos, o camarada comete uma infração grave de trânsito com vítimas, ou sem vítimas, dependendo do caso, ele fica, ou paga multa, alta na hora, vai no distrito, está lá o juiz. De plantão, juiz de plantão dia e noite.
Não é como aqui, que entra no fórum às 10 da manhã e sai às 5 da tarde. De plantão dia e noite. O juiz diz assim, o senhor cometeu essa infração. Foi flagrado nessa condição. O senhor escolha. O senhor paga $2.000 de multa agora ou o senhor pega 15 dias de cadeia? E o sujeito não tem saído, ele paga $2.000 ali, que é alta a multa, ou vai para a cadeia 15 dias. Ah, mas só 15 dias? Fica 15 dias na cadeia de concreto para você ver como você pensa duas vezes antes de voltar a fazer o mal feito. É que nós copiamos dos Estados Unidos aquilo que não presta. Tudo que não presta a gente copia deles. Tudo aquilo que Hollywood mostra, tudo aquilo que a televisão mostra, toda porcaria que eles têm a gente copia. A gente não copia as coisas boas dos países que têm coisas boas. Então é isso que tem que acontecer. Exemplo, você constrói penitenciária no Brasil de concreto, muralha de concreto, edificação de concreto. Uma penitenciária hoje custa de 6 a 10 milhões de reais para abrigar 400 presos. Só 400 presos. Como você precisa hoje ter espaço para abrigar 200 mil presos, se você for fazer a conta de quantas penitenciárias você precisa, 400 presos em cada uma, 200 mil presos, você imagina quanto precisa. Então, qual é o problema? Primeiro tem que diminuir... 500 penitenciárias. 500 penitenciárias. Evidentemente, a 6 milhões, a 10 milhões cada uma, não há orçamento. Que aguente, claro. Claro, você vai ter que fazer hospital e não faz. Tem que fazer escola e não faz. Como é que você vê a penitenciária no estrangeiro? Eu corri o mundo inteiro como professor de direito, como convidado, palestrante. Vi penitenciárias no mundo inteiro. Na Europa, nos Estados Unidos, na América, no leste europeu. Penitenciária é feita da seguinte maneira. Uma grade e um alambrado, eletrificado com sensores, casas de módulos baixos, não tem nada de torres e coisa nenhuma, e espaço, lugar afastado, espaço livre para o preso plantar, para o preso ter balcão para trabalhar, galpão para trabalhar, etc, etc. Muito bem. Destruiu a penitenciária, mutirão do preso, ele reconstrói. Porque é bangalô, é coisa de um nível só, de um pavimento só. E custa baratíssimo fazer isso. Por que não se faz isso? Porque as empreiteiras no Brasil e os governos no Brasil têm interesse em fazer penitenciária. Por quê? Porque a penitenciária custa 6 milhões para ser feita. E de preferência em caráter de emergência, que não faz licitação. Evidente. Tem rebelião, vai estar lá na hora. Aparece um para fazer. Então aí que eu digo que a sociedade doente está em toda parte. Né? A sociedade em toda parte está doente. E esse é um dos exemplos. Você faz penitenciária de concreto, de segurança máxima, e faz isso a preço caríssimo, porque as empreiteiras têm interesse, e tem as propinas, e tem as jogadas. Professor, o senhor correu o mundo. O senhor já correu o mundo. A sociedade nos cobra. O cidadão fala, cometeu o ilícito, cometeu o mal feito, roubou. Estamos agora no cenário da Petrobras. E milhões, e milhões, e milhões. A sociedade fala assim, pô, o cidadão roubou, não sabe se vai ficar preso, de repente vai para o regime domiciliar, daqui a pouco ele fez a delação premiada, não se vai dar em nada, levou o dinheiro, não devolveu. Qual o sistema hoje, pelo que o senhor conhece, tolerância zero, se aplica aqui? A questão da pena, endurecimento da pena com relação ao colarinho branco, ao famigerado papeleiro, que é hoje o que mais se prolifera no Brasil, é o estelionato, o papeleiro, o esbulhador da coisa pública. Qual o regime que mais se assemelha hoje aqui na sua vista? Por mãos limpas. Na cultura de cada país, você tem o sistema judiciário e punitivo funcionando de uma maneira. Na China, corrupção de governante e cúmplice disso, quer dizer, o empreiteiro, evidentemente, recebe um tiro na nuca. Fica de joelhos, vai um sujeito lá dar um tiro na nuca dele e ele é executado. Na China é assim. Na Rússia, o Código Penal russo... Diz o Heraldo aqui que a família paga a munição ainda. Ainda paga a munição. Paga a munição. No Código Penal russo da década de 50, os crimes vinham num elenco dos mais graves para os menos graves, como em todo o Código. O Código começa mostrando os crimes mais graves e depois
vai até os crimes menos graves. Assim é que deveria ser. Na Rússia, os crimes mais graves do Código, que eram punidos com pena de morte, eram os crimes praticados contra o Estado. Atentado contra o Estado, contra a estrutura do Estado e crimes contra o Estado no sentido de lesão ao Estado, corrupção e assim por diante. Muito bem. No Brasil, nós começamos com um crime mais grave, que é o homicídio, crime contra a vida, que hoje está equiparado ao crime praticado contra o mico-leão. Não é? A pena, no Brasil, ela é de ocasião. Então, qualquer crime que está na mídia durante 2 semanas, vem um legislador e faz uma regra punitiva, levantando a pena lá em cima. De tal maneira que hoje o homicídio, que é o crime mais grave, porque, claro, o bem maior do ser humano é a vida. Então, teria que ser o mais gravemente punido o crime que atentasse contra a vida. Não existe. Na Itália, crime de homicídio, 20 anos de prisão. Cumpre inteiramente a pena, 20 anos de prisão. No Brasil, de 6 a 20. O juiz dá a mínima se for primário. Cumpre 1/6, matou alguém, 1 ano de cadeia. Matou alguém, 1 ano de cadeia. Você acha que pode funcionar algum sistema punitivo em que não há pena e não há punição? À altura, já não falo da prevenção, digo, não há repressão. De cada 100 homicídios no Brasil, 85 não são identificados os autores. 85 em 100 não são identificados os autores. Então o Brasil tem que começar de novo, porque o Brasil acabou. O Brasil acabou. Nós estamos vivendo dentro de um país doente. Não é à toa que aparecem os movimentos separatistas, não é à toa em que aparecem os movimentos de absoluta falta de regramento social. Cada um faz o que quer neste país. Por quê? Porque os valores neste país estão invertidos totalmente. Totalmente. Desde que você não tenha valores preservados, o Brasil não tem saída. Acabou. E vai piorar mais ainda. E não é o pessimista que está falando, não. Aliás, o mundo inteiro está pior. Você tem alguns países no mundo que estão fora dessa linha de piora. Eu conto nos dedos. Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Islândia, Canadá. E acabou. E acabou. Mas na América do Sul, que é o submundo, abaixo do Equador, o pior é o Brasil. Mas não tenho a menor dúvida. Paraguai, talvez no mesmo nível, mas ainda assim tenho dúvidas. Argentina está melhor, em termos de civilização. Chile, indiscutivelmente melhor. Uruguai nem se fala, é um paraíso de cultura, de civilização. Até a Colômbia se regenerou, meu Deus do céu. E nós cada vez estamos indo de mal a pior. É duro ter que ouvir isso, mas eu estou dizendo isso com a experiência de quem viveu. Quem acha que eu sou pessimista, só espere sentado, fumando um pito assim, como aqueles caipiras, até que caia um avião sobre sua cabeça. Olha, caiu um aqui. O mundo velho está perdido. Caiu um avião sobre a nossa cabeça em agosto aqui caiu um, né? e nós não damos conta disso. Tem uma série de perguntas, série de participações aqui. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos com os telespectadores que querem questionar aqui o Cassione Banha e o Heraldo a respeito desses temas todos. Voltamos já já. Voltamos, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. Aqui à minha esquerda, você acompanhando as participações do nosso Heraldo José, do vereador Banha, do PMDB aqui de Santos. E aqui ao meu lado direito, o nosso Vicente Cassione com a Ione Furukawa. Tem muita pergunta chegando, muitos comentários a respeito dos temas que a gente colocou. Eu peço para a Ione, então, acionar aqui os nossos convidados que vão agilizar as suas respostas também, sem dúvida. Exatamente. Antes, se você me permite, Boturão, queria agradecer o Arcanjo do Maitá, que ligou aqui para a nossa produção e me encheu de elogios. Quero agradecer o Arcanjo. Merecidos elogios, Arcanjo. Veja lá, hein, É o anjo. É o anjo, né? O anjo, Arcanjo. A pergunta Ela da estava Mariana. protegida aqui, hein? Cuidado. É mesmo. A
pergunta é da Mariana Soares, do Imbaré. Gostaria que a mesa comentasse a sugestão da ONU, feita em documento do Escritório das Nações Unidas contra a droga e o crime, publicado este ano. A descriminalização do uso das drogas pode ser uma forma eficaz de descongestionar as prisões, redistribuir recursos para atribuí-los ao tratamento e facilitar a reabilitação. Descriminalização das drogas. Tese de Fernando Henrique Essa Cardoso. é a tese de quando não se pode. É tese de Napoleão. Quando não se pode com ele, se alia tem com ele. alguma tese original? Quando muito, ele copia alguma de alguém. O que é essa conversa? Mas no Brasil essa prática ele defende essa teoria. É user e vezer, hein, Cassione? Quando não se pode, se alia, ou quando não se pode, libera. Libera geral. Já não posso pro traficante, libera a maconha. Agora, quando é para fins medicamentosos, o cara passa por um calvário. O cidadão está com epilepsia, está querendo levar remédio para a filha. Verdade. Ainda vai ser enquadrado como traficante, porque está fazendo bem. Porque está tentando salvar uma filha, um filho. Agora o cara está usando aí na praia, no Imbaré, no Zé Menino, em qualquer lugar. É de dia, é de noite. Mais liberado que está, já não pode ser mais, ô Cassione. São dois aspectos. Em 1969, no Congresso Brasileiro de Direito Penal, realizado na Universidade do Mackenzie, em São Paulo, Congresso Brasileiro, 1969, façam as contas. Eu sustentei que naquele tempo não havia o que a gente vê hoje de tráfico de entorpecentes. Eu sustentei que as drogas tinham que ser, o consumo de droga tinha que ser descriminalizado. Né? Agravaram, depois, em 73, se não me engano, ou em 81, estou na dúvida agora, até agravaram. Por que tem que ser descriminalizado? Porque não adianta, se você criminaliza, você tem o tráfico. Se você descriminaliza, você acaba com o tráfico. E por que não descriminaliza? Porque o tráfico não quer. É só isso. O tráfico não quer que descriminalize. Porque se descriminalizar... Cai o preço da mercadoria. Cai o preço e ela vai ser fornecida dentro de critérios que não são de clandestinidade. Quebra o negócio deles. E vai ser regulado, vai pagar imposto. Pagar imposto. O maior negócio comercial do mundo, depois do comércio do petróleo, é o tráfico de drogas. O senhor acha que é por isso que também não regula o jogo do bicho? Mas é evidente, toda a ilegalidade que é mantida em cima do que não deveria ser, é para favorecer aqueles que vivem da ilegalidade. Muito bem. Ione, mais participações aí com a gente. Vamos prestigiar os telespectadores. A pergunta da Ivani Garcia, do José Menino. Oferecer empréstimo consignado a pessoas idosas ao alcance de um toque no botão de caixas eletrônicos, como estão fazendo os bancos para antecipar o 13º, não é uma forma de estelionato? Não sei. Você acha, não? Eu acho que é. Eu acho que é porque parte de uma situação de focar naquele que está necessitado, desesperado. E eu sempre digo o seguinte, muitos bancos agem pior do que os traficantes. Viu, professor Cassione? Porque quando ele coloca na sua conta lá um cheque especial de R$10.000, você puxa o seu saldo, você tem R$10.200. Então você acredita que tem realmente R$10.200. Aí você gasta. Os juros de bancos são coisas astronômicas. Se você emprestar dinheiro para o teu vizinho a 10% ao mês, você vai ser considerado criminoso. Pelo crime de usura. Usura. O banco faz isso Cobra 16. oficialmente e é aplaudido pelo governo. Então, o banco, os bancos no Brasil têm rendas, o balanço de cada ano mostra isso, que só roubando o povo é que os bancos podem ter, no final do balanço, lucros nos valores que a gente tem visto. Só roubando o povo, tirando o sangue do povo, extraindo a alma do povo. Isto é uma indecência, uma imoralidade e ninguém mexe com eles. E eles financiam as campanhas. Então não adianta. É uma das provas que o Brasil acabou. Porque só no Brasil você tem taxa de juro praticada por bancos. Você sabe quanto custa? Se você quiser um empréstimo para comprar uma casa na França, um apartamento, sabe quanto você paga de juro ao ano? 6%? 3% ao ano. 3%. 3% ao ano. O cheque especial dá quanto? 11 ao mês?
10 ao mês? Estou dando um exemplo. Cassiano, aqui. não precisa, e olha, não precisa sair de Santos para ver O Banha entrou os com uma maus representação feitos. contra o Banco Bradesco. O que aconteceu, vereador? Não, isso é uma verdadeira vergonha, porque os órgãos de defesa do consumidor foram chamados, doutor Cassione, doutor Heraldo, numa prática totalmente descarada. O cidadão, ele fica no meio do banco. Orientação. Eu posso falar o nome do banco aqui, que não tem problema nenhum. Não, o banco é Bradesco. O Bradesco, através do seu gerente regional, empeitou o chefe do PROCON, o doutor Quaresma, onde ele recebeu, o Bradesco recebeu uma multa de mais de 14 mil reais, que isso para o banco não é nada, dizendo do modus operandi que se tratava dentro da agência. Primeiro que existe um Código de Defesa do Consumidor Bancário, existe as regulações do Banco Central, e o banco é uma concessão do governo para se prestar o serviço público. Chega lá, Cassione, chega um esperto, fica no meio do banco. O senhor tem conta no banco? Tenho. Não tenho. Se não tem, já não lhe atende. E se tem, o que o senhor vai fazer no banco? Vai retirar, vai sacar, vai botar, que vai pagar? Não, caixa eletrônico. Caixa. Então ele tem 10 caixas, mas só tem 2 funcionários. Então criou-se o modus operandi do quê? Baratear custo, não contrata mais caixa, para não sobrecarregar, porque senão ele ultrapassa aqueles 15 minutos que garante a lei municipal, se passar vai levar multa. Ele não põe para o caixa eletrônico. Aí o idoso, o senhor, que nós temos uma população idosa, ele fala assim, vai lá, porque agora o governo vai antecipar o 13º, vai lá ver o seu saldo. Quando ele aplica no saldo, aparece o dispositivo. Você quer receber o seu 13º hoje? Você quer receber o seu 13º agora? Aperte. E aí tem a pergunta, sim ou não? Mas ele foi ver o saldo, Cassione. Então, se ele apertou sim, ele já dançou, ele já entrou no empréstimo consignado, ele já vai receber aquilo. Então, essas pegadinhas que os bancos andam fazendo para embaralhar ainda mais a cabeça do consumidor, isso eu falei para o doutor Sandro Ricciotti Barbosa, falei para o promotor de defesa do consumidor, o que está se fazendo em Santos é um crime contra o consumidor, contra o direito das pessoas de ir ao banco, e se ainda se dá o luxo de fazer conta de água, conta de luz, o senhor que pague na lotérica, que a gente não recebe. Então, nós chegamos à disfarçatez de ouvir dessas agências que até o ar que respira se paga, e nós chamamos lá do Ministério Público, mais uma vez, perturbar, incomodar lá o promotor de justiça, que se também faça. não foi incomodar, porque a obrigação dele é receber. Agora, quem vai ser o ministro da Fazenda? Ia ser do Bradesco. Diretor do Trabuco. Não. Era para ser o Trabuco. Não, é o Joaquim Levi. Joaquim Levi, que é Bradesco. bradesquiano, se é que Então, se pode falar meu assim. querido, quem manda em Já tem o todos apelido, mão nós de tesoura, né? são os todos poderosos bancos, e inclusive dos quais a gente pode dizer que não escapam nem os oficiais. Caixa e Banco São do os Brasil. piores. Tudo farinha do mesmo saco. Esses são os piores. Ione Furukawa, pois não, mais participantes aqui com a gente no painel. Mais uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Alguns mutirões feitos por juízes constatou que muitos dos prisioneiros poderiam ser libertados. Como os advogados podem atuar em conjunto no sentido de discutir um código penal condizente com a nossa realidade? A OAB não poderia iniciar essa discussão a partir de suas subseções? A OAB não atua, não ataca esse tipo de problema? O problema é o seguinte, quando os juízes constatam que existem presos que estão já com o prazo vencido para sair, e estão presos, continuam lá dentro, quem sabe disso? Quem é que sabe disso? O Estado. O Estado tem a ficha. O Estado tem as varas de execução. O Estado sabe quando é que vence a tua conta de luz. Claro. O Estado sabe quando vence a tua conta Imposto, de não sei o quê. Agora, o teu IPTU, PVA. Então, o Estado sabe quando é que venceu a pena do criminoso. Mas o Estado está preocupado com isso? Não está. E isso é um agravamento de superlotação e de revolta dentro das prisões. Não é a OAB que tem que sair cuidando disso. A OAB tem que cuidar de fazer a sua parte. Soltar o preso cuja pena já venceu é o Estado que tem que fazer. O Estado prende, a hora de soltar ele conhece, na hora de soltar ele tem que soltar. O Estado tutela o preso, não pode repassar isso. Agora, tem funcionado muito bem esses mutirões aí Brasil afora, no sentido de retirar da cadeia aqueles que já cumpriram a pena e estão lá
esquecidos, mofados, enfim. O Cassiano tem toda a razão quando diz isso. Porque se você deixa de pagar o seu imposto na virada do ano, na virada do ano legal, ele já inscreve na dívida ativa e já entra na justiça para te cobrar. Agora, por que com o sentenciado ele não monitora, não fiscaliza? Enfim, E, aliás, aproveitando esse gancho, gostaria de perguntar para o doutor Cassione se a privatização dos presídios seria uma saída a esse desregramento geral. Você tem, em vários países do mundo, a privatização dos presídios, quer dizer, do funcionamento dos presídios, terceirizando na mão da iniciativa privada. No Brasil, vira sacanagem. Eu não tenho a menor dúvida. No Brasil, se você terceirizar, vira sacanagem. Tá bom. Já começa na hora da licitação para ver quem é que vai tomar conta do presídio. Em segundo lugar, terceirizar não é simplesmente você contratar pessoas para servirem comida para os presos. A terceirização teria que ser você tendo psicólogos, assistentes sociais, gente que ensina ofício, artes e ofícios aos presos, para que quando ele sair de lá, ele que não tem nenhum ofício, ele tenha aprendido alguma coisa com que lá fora ele possa produzir, trabalhar. Então, não é terceirizar pura e simplesmente quem é que vai fornecer a comida, quem é que vai tomar conta da cela, quem é que vai ter a chave da porta da frente do presídio. Isso é o que existe de mais absurdo. Eu fui em presídios no mundo inteiro. Cheguei num presídio em Budapeste, uma vez, ainda sob o regime duro da cortina de ferro, e disseram, aqui é uma beleza, aqui, olha aqui esses meninos aqui, jovens, presos, eles cantam, eles são bem tratados, etc. Eu perguntei para o diretor do presídio, quantos presos tem aqui? 2.500. 2.500 nessa... Era uma cidade. Tinha pasto, campo, alojamentos. Eu digo, e que deles? Agora estão todos em horário de trabalho. Eu quero ver onde eles estão trabalhando. Não, mas agora não podemos. Resultado, mostraram 50 presos com uma amostra grátis para a gente, para engrupir. E os outros estavam lá num regime de cortina de ferro, num regime de campo de concentração. Trancadura. Entendeu? Até que tanto que eu perguntei, disseram, está encerrada a visita. Entendeu? Então, o problema é cultural. Fui num presídio na França, tudo funcionando perfeito. Fui num presídio nos Estados Unidos, entrou um monte de gente para visitar, professores e tudo. Os presos começaram a roncar, como quem diz, aqui ninguém está no jardim zoológico. Nós não somos aqui objetos de exposição. Vamos saindo daqui que senão a gente vira a mesa. E o diretor disse, olha, é melhor sair realmente, porque eles têm razão, eles não querem ser vistos. São respeitados, mas estão trancados lá dentro. Até no corredor da morte o sujeito é tratado com dignidade. O problema todo é civilização. País civilizado tem tudo civilizado. País que não é civilizado, tudo é selvagem. Tudo é salve-se quem puder. Muito bem. Mas dentro Banha, quer fechar aqui o programa com uma mensagem, é isso? Sintetizando o programa hoje, falando do sistema penitenciário, falando de segurança pública e falando do Estado. O Estado não prende, quando prende, prende mal, e quando investiga, não investiga direito, e de 100 crimes, 85 não são deslindados, esclarecidos, e quando se cumpre a pena, não se administra nem o preso que está lá dentro, se ele já cumpriu ou não cumpriu, ou seja, está tudo errado. O Estado está falido, infelizmente, não é a história do apocalipse, o final do mundo, é o que nós estamos vendo aqui com números. O Estado que gosta de mostrar números todos os meses de estatística de homicídio, de roubo, de furto, mas na palavra, às vezes, desesperançada do professor Cassione, eu ainda encontro eco e encontro lá nos primórdios de Eclesiastes 1, onde lá já se falava, Cassione, o palavras do pregador filho de Davi, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra vem. O mundo foi criado por Deus. E quando
aquilo que está torto não se pode endireitar e aquilo que falta não se pode calcular. E quanto eu mais sei, mais eu sofro. Então, não é ser desesperançoso, não é a palavra, porque tudo está criado. E aquilo que o homem pôs à mão, aquilo degradou, o homem tem peçonha e, infelizmente, nós estamos pagando por esse mal que assola todo mundo. A disfarçatez, a falta de seriedade, e nós estamos num país abençoado por Deus. Tudo tá, tudo tem, tudo se produz, mas infelizmente o que se produz mais no mundo é o mal feito. Estamos fechando a edição desta quarta-feira do Painel Regional. Obrigado, vereador Banha, do PMDB, sempre conosco, também ao nosso Heraldo José, obrigado ao nosso Vicente Cassione, a Ione, sempre atenta aos telespectadores, a você que acompanha a gente. Estamos sempre juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, reprise 8 da noite, sábado, uma edição às 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. Obrigado, tchau. Bom, não deu nem para falar